Tema de hoje, cristão praticante. Onde estão os cristãos praticantes? Cristão praticante, o que é isso? Bom, imagino que todos saibam a diferença entre teoria e prática. Teoria é algo que você aprende e aprende. Prática é algo que você aprende e pratica. Evangelho de Cristo, o evangelho que nós aprendemos, ou que temos estudado aqui, que neste mês de junho aprendemos sobre ser uma bênção, somos a bênção do Senhor, aprendemos que Ele já nos abençoou, aprendemos que a gente não precisa ficar correndo atrás de bênção nenhuma, porque a bênção de Deus já está em nós, direcionada para as nossas vidas. Aprendemos que temos um Deus que cuida da gente. Se você não ouviu, está no nosso site, você pode ouvir todas essas mensagens lá. Não quero encerrar esse tema hoje, domingo que vem, na ceia, a gente vai estudar um pouco mais e provavelmente encerrar este ciclo falando sobre este tema da bênção do Senhor. Lembre-se que nesse ano de 2015 nós estamos no patamar maior estudando bastante sobre a ação do Espírito Santo em nós, desde o começo do ano. Aprendemos bastante sobre o Espírito Santo e a cada domingo a gente tem estudado algumas coisas que o Espírito Santo pode e quer proporcionar em nós. Agora, uma coisa é certa, num tempo que está chegando no fim, que é o tempo que nós vivemos, num tempo onde se fala muito hoje sobre liberdade, liberdade sexual, liberdade de expressão, se fala muito hoje em dia, briga-se, luta-se muito hoje por isso. Esse tipo de liberdade, eu não sei se eu digo liberdade ou libertinagem, ele está também meio que impregnado na vida de muito cristão, de muito crente. A gente já viu aqui durante esse mês que teve muita gente que seguiu Jesus. E como hoje tem multidões que seguem a Jesus. Muita gente está seguindo a Jesus hoje. Agora, seguir a Jesus não quer dizer discípulo de Jesus. Por exemplo, na nossa igreja tem pessoas que vêm na igreja, visitam a nossa igreja. Tem gente que ainda nem se tornou membro e vem há tempos na igreja. Tem pessoas que vão em outras igrejas e que vêm na nossa, por exemplo, que ainda nem são batizadas, mas há algum tempo já, algumas delas, pelo menos uns 2, 3 anos, vêm frequentemente. Isso não quer dizer que ele é discípulo de Jesus, porque para ser discípulo de Jesus é preciso ser um cristão praticante, praticar o que a Bíblia ensina. E uma das coisas mais importantes que Jesus ensinou é: quem crer e for batizado será salvo. Então é preciso crer em Jesus. Do quê? O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? O que representa o sacrifício dele por mim, por você? Entender que somos pecadores, que o pecado abundou nas nossas vidas, mas quando nós temos esse Jesus como Senhor e Salvador e o recebemos, entendendo que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus, a graça de Deus superabundou na vida daqueles que têm Jesus como Senhor. A partir daí a gente passa a viver uma outra vida. O problema é que hoje as pessoas não querem viver essa outra vida proposta por Jesus. Pessoas querem ser cristãs, ir à igreja evangélica, ir para o céu. Vamos usar essa expressão que se usa muito hoje. A pessoa quer ir para o céu, mas ele não quer viver o caminho que Jesus deixou pronto, preparado, o protótipo de Deus em Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, ele deixou para a gente viver. Só que as pessoas não querem viver isso. Aí entra naquelas questões de religiosidade. A religião hoje afasta pessoas, a religião hoje mata pessoas, a religião hoje manipula pessoas, a religião hoje cega pessoas, e é por isso que eu não falo de religião aqui na nossa comunidade. Aqui a gente fala de Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é um estilo de vida,
E quem quer ser discípulo de Jesus tem que aprender a viver este estilo de vida que não é religião. É aquela história de falar, eu não bebo porque a Bíblia diz que eu não devo beber. Não, a Bíblia não diz que você não deve beber. A Bíblia ensina que você e eu não devemos nos embebedar. Agora, por que eu não bebo? Primeiro, porque aquele cara que sabe que antigamente ele bebia e já ficava alegrão, ele não bebe mais. A Bíblia não fala, é proibido fumar. Quem fala isso é o Roberto Carlos na música dele. Só que como eu sei que a Bíblia diz que o Espírito Santo habita na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, então por isso que eu não bebo, por isso que eu não fumo, eu não vou destruir. A ciência, a medicina já provou que bebida e cigarro destrói a vida do ser humano. É simples. Tem um primo meu, esposo, né, enquanto vivo, de uma prima, aqui em São Paulo, fomos um mês atrás visitá-la, porque aos 64 anos de idade ele faleceu. E por que ele faleceu? Fumou e bebeu a vida inteira. Foi no médico, o médico falou, se você não parar de beber, você vai morrer. Ele parou de beber. Mas e fumar? Fumar eu não consigo. Mas procura uma religião, que a religião vai te ajudar. E ele era bem religioso. Ele tinha 2 religiões, uma delas era o Corinthians, como eu já preguei aqui. E o médico, quando ele voltou há alguns anos, disse, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer. Tirou chapa, fez os exames e disse, o senhor vai morrer. Ele, tá bom. A esposa brigando com ele, beleza, vou parar. Mas ele não parava, ele ia escondido e fumava. Um belo dia, uma bela manhã, madrugada, ela levantou para ir ao banheiro, quando viu ele na cozinha, e estava morto, caído na cozinha. Morto. Por quê? Porque o problema que ele tinha, porque fumava, acabou. Ele foi fumar e morreu. É simples. Então por que eu não fumo? Porque a Bíblia diz que é proibido? Não, a Bíblia não fala que é proibido fumar. A Bíblia nem fala de fumo. Mas eu sei que o cigarro destrói. Eu sei que a bebida destrói. Então eu tenho uma vida espiritual suficiente definida para entender que eu não preciso dessas coisas. Ok? Amém? Estou citando algumas das várias questões das nossas vidas que eu poderia ficar citando aqui pelo menos uns 40 minutos, várias delas. Todavia, quero me ater aqui nessa questão de cristão praticante. Algumas coisas quero chamar a tua atenção nessa manhã. Primeiro delas, o Evangelho de Jesus. E é por isso que eu bato nessa tecla aqui, que nós não temos uma religião, nós temos um estilo de vida, e esse estilo de vida chama-se Jesus. Ele habita em nós, ou Ele habita na vida daqueles que o amam, que o têm como Senhor e Salvador, e habita através da pessoa do seu Espírito Santo, e está com a gente todo o tempo, porque Ele disse, estou com vocês até a consumação dos séculos, eu estou com vocês. Então Ele está com a gente sempre. Tá? Por Ele estar comigo sempre, eu sei que aonde eu estou, a bênção dEle está na minha vida. Eu sou a bênção dEle. Ponto. Entendi isso? Entendi. Só que muita gente hoje ainda não entendeu. Gente que se diz cristã. E cristã praticante, ou cristão praticante, é uma coisa. Existem hoje muitos cristãos nominais. O que é cristão nominal? Ele tem um nome de cristão. Ele chega num lugar e fala, oh, que religião que você é? Ah, eu sou crente, eu sou evangélico. Hoje, com essa mania de gospel, eu sou gospel, né? Sou gospel hoje. Ah, Que igreja que você vai? Olha, eu vou naquela igreja azul que tem ali na Itaberaba. Ah, é? E como é que chama o seu pastor? Você é um cara grandão, bonito, fofo, que tem lá, mas não sei o nome dele, não. Obrigado pelo sorriso. Vi que vocês concordaram. Não sabe de nada. Que dia que é os cultos lá? Cara, eu vou no domingo. Todo domingo? Quando eu posso. E quando você pode? De vez em quando. De vez em quando sempre. Ou quando? De vez em... Tem uns que é de vez em nunca. Tem uns que só vem na ceia. Tipo assim... Antigamente ele era católico, ele ia na igreja no domingo, uma vez por mês, para tomar a hóstia. Aí depois confessava os pecados. E o padre, olha, 150 Ave Maria, 450 Pai Nosso, e está liberado.
Aí ele, não, agora eu sou crente, agora eu vou na igreja de crentes. O que eu chego? Eu vou, quando eu posso eu vou, lógico, quando eu posso eu vou. E aí o que faz lá? Cantam as músicas, rapaz, cantam as músicas. O pastor lá fala, prega, ensina a palavra, legal, beleza. Mas e aí? Mas eu vou, né? E tem algumas coisas que o pastor fala que eu não acredito. Mas o pastor fala da vida dele, do coração dele? Não, ele fala dentro da Bíblia, né? Mas algumas coisas da Bíblia também. A Bíblia foi escrita por homem. Tem muita gente assim hoje. E o interessante é que as pessoas não querem aprender a Bíblia e se aprofundar na Bíblia. Por quê? Porque Jesus foi claro, ele disse, a luz veio ao mundo, só porque as suas obras eram más, ninguém quer se aproximar da luz, porque quando você se aproxima da luz, as suas obras más vão aparecer. Mas ainda assim a pessoa quer ir para o céu, porque ela tem medo de ir para o inferno. Se o fator inferno não existisse, muita gente não estava nem na igreja. Eu quero saber de igreja, de Deus. Mas como existe o fator inferno, não, então eu prefiro ir para o céu. Mas para ir para o céu, a porta é estreita. Como diz os crentes, é estreita. Então, essa porta estreita não é fácil. E vamos estudar a Bíblia, irmão? Não, estudar a Bíblia eu não gosto, porque quando eu começo a ler a Bíblia, teve irmãos já aqui no passado que falaram para mim, quando eu começo a ler a Bíblia eu durmo, não sei porquê. Eu sei, o diabo não quer que você lê a Bíblia. É simples. Agora, quando você está assistindo um jogo, você não dorme. Quando você está assistindo novela, você... Agora, está bem feito, está vendo? Olha lá, tá. Agora, na hora de ler Bíblia, estudar a Bíblia, dá sono. Na hora de conversar com o filho, com a filha, sobre a palavra, puxa, que saco, né? E é por isso que tem muito crente hoje por aí, nós vimos isso semana passada, tem muito crente por aí hoje que está chorando, meu filho está desviado, meu filho está isso, meu filho está aquilo. Talvez, se você tivesse insistido mais com ele, ensinado a Bíblia, como a Bíblia ensina que você tem que fazer, porque a obrigação é sua, talvez o teu filho, tua filha não estaria nessa situação. O problema é que ninguém quer saber de Bíblia, ninguém quer aprender Bíblia, ler Bíblia, estudar Bíblia, palavra de Deus. E a palavra de Deus, como vimos semana passada, ela é viva e ela é eficaz. Quem crê nessa palavra, essa palavra transforma a vida. Agora tem uma diferença muito grande de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia e de praticar a palavra de Deus. Interessante que, se você pegar na história aqui dos evangelhos, por exemplo, acompanha aqui no telão, em Mateus 4, 23, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. 24, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Por quê? Porque Jesus curava. Então, quando Jesus cura, as pessoas vão atrás. Lógico, está todo mundo doente, o sistema de saúde é meio falido, está todo mundo doente. A maioria das doenças que se tem, já estudamos sobre isso aqui ano passado, são doenças psicossomáticas, doenças espirituais, doenças que as pessoas têm porque elas têm raiva, ira, ódio, guardam no coração tudo isso, isso afeta o corpo. E inveja, a inveja, diz a Bíblia, apodrece os ossos. Então, se tem pessoas que têm problema nos ossos, é bem provável que ela sempre foi uma invejosa ou um invejoso muito grande, por isso tem problema. A Bíblia fala sobre isso, é que a pessoa não lê Bíblia. Então, muitas dessas pessoas que tinham essas doenças psicossomáticas, ou seja, é mais doença espiritual do que doença do corpo mesmo, elas iam ir atrás de Jesus, como hoje acontece. Tem muita gente que corre nas igrejas, que é, digamos, o último lugar que a pessoa vai para buscar uma solução é na igreja evangélica, porque lá Jesus está. E Jesus está mesmo na igreja evangélica. Jesus cura mesmo, Ele é maravilhoso, Ele já curou a minha vida, Ele já curou pessoas aqui da nossa igreja. Deus é bom, Deus está com a gente. Amém. Mas é só isso que é o evangelho? Não. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Veja que interessante, 25, grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de toda a região, do outro lado do Jordão.
Beleza? Capítulo 5 de Mateus. Vendo as multidões, Jesus subiu no monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, ele entra aquele texto, quem já leu, capítulo 5 de Mateus, Jesus usa aquela expressão, bem-aventurado aqueles que choram, que serão consolados, bem-aventurados aqueles que são ricos para Deus, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo outro. Jesus, depois que ele fala das bem-aventuranças, ele fala, vocês são o sal da terra, se vocês têm a mim como Senhor, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ou seja, vocês é que vão dar sabor e iluminar as pessoas que estão por fora cegas, porque agora vocês estão enxergando, a luz veio sobre vocês. Aí Jesus fala, eu vim para cumprir a lei, eu não vim para abolir a lei, tudo que está escrito e será cumprido. Aí Jesus fala, cuidado com os homicídios, porque tem gente que acha que só dando tiro, facada, lógico que ele não falou de tiro, né? Mas dando tiro, facada, isso é matar alguém. Não, toma cuidado, porque você pode, através da sua palavra, matar alguém, através da sua atitude, matar alguém, toma cuidado com isso. Aí Jesus fala sobre o adultério, toma cuidado. Jesus fala sobre o divórcio, Jesus fala sobre o juramento, eu juro por Deus. Jesus fala, toma cuidado, para de jurar por Deus, não jure nem pelo céu, nem pela terra, não jure nem por você, toma cuidado com as bobagens que você fala. Jesus fala sobre a vingança, não se vingue, a vingança pertence ao Senhor. Jesus fala sobre amar os inimigos, aí no capítulo 6, Jesus fala, ajude as pessoas que precisam. Jesus fala sobre oração, escute, vocês precisam orar, a oração abre portas, a oração leva você para perto de Deus. Jesus foi um exemplo disso, todos os dias ele orava, ele buscava o Senhor. Jesus mais orava do que dormia, Jesus mais orava do que comia, para você ter uma ideia. Então ele foi um exemplo de Deus. Jesus falou sobre jejum, olha, é bom vocês de vez em quando fazer um jejum. A medicina hoje explica que jejum, pelo menos uma vez por mês, ajuda, alivia o seu sistema digestivo, faz bem para você ficar jejuando. Jejum de que hora, pastor? Igual uma irmã me perguntou uma vez, pastor, eu fiz jejum hoje. Meio que bom, irmã. Eu comecei às 6 da manhã e terminei às 9. Aí depois tomei um café e tal. Pode, pastor? Eu falei, irmã, Deus abençoe a senhora. Porque todo mundo quer fazer um jejum desse. Acorda às 6 horas da manhã, toma um café e o Senhor, estou jejuando até às 9. Aí 9 horas, Jesus, eu te entrego o jejum e tal. Não é bem isso, né? Enfim. Mas a pessoa não sabe nem o que é jejum. Por que eu vou jejuar? Jesus explica, mas as pessoas não sabem. Lá na frente, quando chegou um cara muito endemoniado, que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar os demônios, Jesus fala, olha, existem castas de demônios que só desaparecem, só fogem, através de jejum e oração, filho. Ok? Ok. Jesus falou sobre juntar tesouro no céu. Junte tesouro no céu, não junte tesouro na terra. Jesus falou sobre as preocupações da vida, aquele texto clássico, busque o reino de Deus e todas estas coisas. Está bem claro no texto, é que as pessoas, os pregadores de hoje não lêem o texto, ele fala então, todas as coisas vos serão acrescentadas, e não é isso que diz o texto. Tipo assim, eu vou buscar o reino de Deus e a justiça e Deus vai me dar tudo. Não é isso que está dizendo. Jesus está falando sobre comer, beber, vestir. Jesus dá exemplos, ele fala dos pássaros, ele fala dos lírios do campo, ele fala, então Deus jamais vai deixar você sem comer, sem beber e sem se vestir. Ele vai prover isso na sua vida. Ponto. Então, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas básicas da vida, comer, beber e vestir, Deus vai estar com você. Todas essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas, comer, beber e vestir. Está bem claro no texto. É que a pessoa não entende, não lê Bíblia, ele fala todas as coisas. Então Deus vai me dar tudo. E não é bem assim. Aí Jesus, no capítulo 7, ele fala, cuidado para você não ficar julgando os outros. Para de julgar os outros, tira primeiro a trave do teu olho para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão.
Jesus fala para você persistir, para mim, eu e você persistirmos na oração. Gente, insista na oração. Ele dá um exemplo clássico de uma mulher que bate na porta de um juiz e quer que ele julgue a causa e tal. Então ele fala, insista na oração, porque na oração vai mover o coração de Deus, vai abrir portas para você. Deus é fiel, Ele gosta de ouvir a oração dos seus justos. Todas as orações que são feitas, Apocalipse fala sobre isso, todas as orações que são feitas de coração, com coração contrito diante de Deus, Deus ouve, estão diante do Senhor como um incenso, como forma de incenso, Ele ouve todas. Aí a gente teve 12 horas de oração na igreja ontem. Quantos que vieram? De 100%, veio 30%, 25%, 30%. Aí depois a pessoa chega, pastor, estou numa situação tão difícil. Irmão, você não ora, você não jejua, você não lê Bíblia, você não vem no culto. O que você quer? Você quer aceitar Cristo e ir para o céu e continuar na tua vida? Pô, não é assim. Jesus fala sobre a porta estreita, sobre a porta larga. Jesus fala sobre a árvore, sobre os seus frutos. Quem é cristão praticante e quem não é cristão praticante. Eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, abra em Mateus capítulo 7, por favor. Deus é bom. Mateus 7, se tiver alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder, por favor, repartir a leitura. Depois de ter dado todo esse ensinamento, veja que para falar sobre todos esses assuntos, vamos imaginar aí pelo menos umas 3 horas, 3, 4 horas, que Jesus se assentou junto com os seus discípulos, a grande multidão ouviu tudo que Jesus ensinou. Já falei aqui para vocês, quem não ouviu, repito. Pastor, como é que Jesus conseguiu falar para uma grande multidão sem ter microfone, sem ter caixa, sem ter equipamento nenhum? Simples. Quando fomos em Israel 99, o guia nos explicou. O lugar onde Jesus estava, a parte de baixo, onde tem hoje uma grande plantação, pelo menos tinha na época, uma grande plantação de bananeiro. Então o guia falou, imagina tudo aquilo ali de gente, imagina Jesus aqui. Agora dá um grito aqui, fala um A. Ele falou, este é o segundo lugar no mundo de melhor acústica natural. É este lugar aqui. Então quando Jesus fazia as coisas, ele sabia o que fazia. Quando Jesus fez o mundo, ele já sabia que um dia ia sentar ali e precisava daquela acústica para falar com aquele povo. Ok, gente? Não precisou de microfone, só de uma acústica boa. Vamos lá. Depois de ter ensinado tudo isso, Mateus 7, 24 agora. Ele diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Lembrando as pessoas que nos ouvem pela internet, que nos assistem, nós usamos aqui na nossa comunidade a versão NVI, que é uma versão mais recente, mais abrasileirada. Vamos lá, versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mateus capítulo 8, versículo 1 apenas, só para registro. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Só até aí.
Ou seja, o que eu quero te mostrar aqui? Jesus, ele deixou claro. Sempre tem uma multidão seguindo a ele. Sempre. Quando ele viu aquela multidão, grande multidão, gente de tudo quanto era cidade, ele se assenta e fala assim: eu preciso ensinar uns negócios para vocês. Vocês precisam aprender algumas coisas para mudar a sua vida. O que, Jesus? Isso. Ficou falando. Eu imagino. Grande multidão. Vamos imaginar aqui umas 20 mil pessoas. 10, 20 mil pessoas sentadas. Como aqui no culto. Não tem uma grande multidão, tem várias pessoas. Que na hora da mensagem, dos ensinamentos de Jesus, devia estar assim: pô, que hora que vai acabar isso aí, meu? Caramba, tem água para beber aqui? E para fazer xixi, onde eu vou? Essa era a preocupação. Pô, está demorando, o sol está quente hoje, hein? Puxa vida, esse homem fala bonito, mas até que hora que vai? Parece, aqui acho que não tem gente assim, só nas outras igrejas que tem, né? Mas, enfim. Tinha gente assim. Jesus ensinou, ele mostrou uma verdade. Aí no final, quando estava terminando a ministração, todo o ensinamento dele, ele diz o seguinte: portanto, gente, quem ouve essas minhas palavras, tudo que eu falei aqui, vocês ouviram? Oh, ouvimos, Jesus. Quem ouve e pratica tudo isso, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. É como um homem que vai construir uma casa, ele constrói uma casa sobre uma rocha. Porque existe quem trabalha com construção, com obra, o mínimo que você pode entender, por exemplo, quem trabalha com isso sabe que para você ter uma casa bem firmada, um prédio bem firmado, você pode ver na construção de prédios hoje. Construção de prédios, de apartamentos hoje, os caras gastam 4, 5 meses só batendo estaca profunda para suportar o peso do prédio. Senão não suporta, ele cai. Então Jesus, já naquela época, ele dá um exemplo. Você quer ter uma vida legal, abençoada, boa? Ótimo, vou te dar a dica. Pratica essas minhas palavras, que se você fizer isso, você vai ser que nem um cara sábio. Que ele constrói a casa sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, bate nela, mas ela fica firme. O que Jesus disse com isso? Você quer me seguir? Você tem que aprender a minha palavra. Se você aprender a minha palavra e praticar, ainda assim, o diabo não vai desistir de você, ele vai lutar contra você, ele vai lançar toda a sorte de problemas e dificuldades contra a tua vida, mas se você tiver a sua vida estruturada naquela pedra angular que a Bíblia fala que é Jesus, que foi comparada no templo de Jerusalém e ainda hoje serve, Jesus é a pedra angular. Se a nossa vida estiver na rocha que é Jesus, vem vento, vem tempestade, vem chuva, vem o que vem, a gente está firme ali. Por quê? Porque eu estou em Jesus, sim, mas eu tenho a palavra dele no meu coração. Eu pratico o que ele fala. Diferentemente, Jesus diz: agora, se vocês ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro, a sua vida vai ser assim. Você vai construir uma casa sobre areia. De repente vem um vento forte, vem uma chuva, vem uma tempestade, a casa vai para baixo. Então Jesus encerra dizendo o seguinte: o que você quer para a tua vida? Olha, eu quero ser curado. Beleza, eu vou te curar. Amém. O que mais? Não, Jesus, para mim está bom. Se você olhar à luz da Bíblia, dos Evangelhos, muita gente que seguia Jesus, quando foi curado, vazou. Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para agradecer: obrigado, Jesus. Os outros 9 falaram: agora eu vou curtir a vida, eu estou curado. Tem muita gente hoje assim, multidão que segue Jesus. Até hoje tem isso. Mas quantos hoje, no meio dessa multidão, vivem novidade de vida? Quantos hoje querem viver a vida que Jesus propôs? Jesus ensinou, meu irmão, minha irmã, que era necessário nascer de novo. Fala para a pessoa que está do seu lado: nós nascemos de novo. Pastor, como é que é isso? João 3, abra aí, vamos ler lá. Tem muita gente que frequenta a igreja evangélica e não sabe o que é isso. O que é nascer de novo?
Ah, quer dizer que agora eu tenho Jesus, eu nasci de novo? O que é nascer de novo? Essa pergunta surgiu no coração de um cara muito inteligente, mestre da época. João 3, versículo 1 em diante. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. 2, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. 3, em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos entrou em parafuso. Ele pergunta: como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, que é o tal do batismo. Por isso que a gente não batiza criança aqui na nossa igreja, um adendo aqui. Por isso que nós não batizamos criança recém-nascida na igreja. Por quê? Simples. Batismo, segundo a Bíblia e segundo o dicionário, significa remissão de pecados. Então, como é que eu vou batizar uma criança recém-nascida dizendo o seguinte: você aceita Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário por você? Ela vai falar o quê? Só aceita Jesus e é batizado quem tem entendimento. Que entendimento é esse? Sou pecador. Para eu falar com Deus, Deus é santo. Para eu falar com Deus, ter o favor dele, eu preciso me santificar. Como é que eu me santifico? Eu vou virar santo uma hora para outra? Não, eu sou santificado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então eu reconheço que o sangue que ele derramou na cruz veio sobre mim. Para deixar isso claro, eu sou batizado. Naquela fração de segundos de batismo que você é submergido e é levantado, eu já até falei para o pastor Ailton, que é o batizador aqui da nossa comunidade, já falei para ele: quando você pegar aquele cara que tiver muito pecado, você segura ele um pouquinho mais embaixo, para ele matar mesmo todos os pecados, né? Porque às vezes vai e volta rápido, ele volta com alguns. Então segura um pouco, mas nem que ele beba um pouquinho d'água, não tem problema. Brincadeira à parte, ele não vai fazer isso não. Mas dá vontade. Aquela fração de segundos que você sai, você nasceu de novo. Como? Da água e do Espírito. Você passa a ter de novo uma vida espiritual. Aí, Jesus diz, versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Por quê? 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. 19, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras más sejam manifestas. 21 e último desse que quero ler: quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Só até aí. Olha, meus irmãos, quando eu era um pouco mais jovem, e não faz muito tempo, eu ouvia muito falar de católico não praticante. Porque no Brasil a religião oficial, segundo os dados do IBGE, é o catolicismo. Então, 90% da população há 30 anos atrás era católica. Mas praticante,
dos 90, 80 não era praticante. Uma vez na vida, na morte, ele ia. Morria alguém, ele ia na igreja, lá pedir perdão dos pecados, que vai que é eu, a da próxima. Mas ele ia na igreja católica, ele ia numa outra religião A, religião B, religião C, religião D. Ele nunca era aquele praticante, são poucos. Só que nós estamos chegando num tempo que a gente está vivendo hoje cristão não praticante. Gente que se diz discípulo de Jesus, mas não pratica o que ele ensinou. Antigamente, muito antigamente, os mais velhos devem lembrar, a expressão que as pessoas usavam era assim: os bíblias são pessoas sérias. Que Bíblia? Os caras que carregavam a Bíblia e liam. E hoje tem gente que carrega Bíblia no celular, no tablet, no computador, no notebook, mas não lê. Antigamente, eu fico até inconformado com esse negócio hoje de intolerância. Hoje tem muita intolerância. A gente tem que ser mais tolerante com as minorias, que é uma minoria, né, de gays, de homossexuais, de lésbicas, que estão buscando o seu direito, então a gente tem que respeitar. Quando eu era crente, 30 anos atrás, ninguém nunca me respeitava, ao contrário, zoavam pra caramba. E aí, Bíblia? Quantos me chamaram quando eu chegava no banco a trabalhar? Chegou o Bíblia, chegou o crente, e aí, crentão, tá dando dinheiro pro pastor, tonto? Mas é besta mesmo, vamos pra praia, cara, você vai pra igreja no final de semana? Quantas vezes eu ouvi isso? Isso não é bullying? Agora, hoje você não pode falar nada, por quê? Porque o politicamente correto, né? É, politicamente correto, mas a Bíblia não mudou, a Bíblia continua sendo a mesma. Deus fez Adão e Eva, o que passar disso é de procedência maligna. Infelizmente, hoje, a gente vê essa época de evangelho crescendo, grandes igrejas e tal, multidões seguindo Jesus. Mas gente que conhece Bíblia, gente que pratica o evangelho que Jesus ensinou, são bem poucos. E é aí que eu quero chegar para a gente começar a encerrar nesta manhã, para olharmos para nós mesmos e medirmos em que nível está o cristianismo dentro de nós. Ele já conseguiu acessar o profundo do nosso coração? Já conseguiu mudar conceitos, pré-conceitos que nós temos dentro de nós, paradigmas? O Evangelho já conseguiu fazer isso na gente? Quer dizer, a gente pratica mesmo o que a Bíblia fala, ou a gente ainda fica naquela de, como muitos crentes falam hoje, irmão, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus, então confie em Deus. Caramba, mas a Bíblia não fala isso. Onde está escrito isso? Está escrito lá na Bíblia de Alá. Estou falando de sério. Mas os caras que não lê Bíblia, ele fala, não cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus. Para com isso. Vai ler Bíblia, vai estudar a palavra. O que mais tem na igreja hoje é achólogo. Tem gente que vem na igreja e fica assim, ó, eu acho. Vai entrar, tenha fé. Ai, legal. Eu acho. Eu acho que o que o pastor falou não... eu acho que aquele pessoal tocando ali, ó. Eu acho que o culto devia ser assim. Eu acho que aquela irmã ali... eu acho que o pastor devia... Tal. Eu acho... Tem bastante achólogo na igreja hoje. Tem muita gente formada em achologia. É o verbo mais praticado hoje no mundo, eu acho. Você fala para a jovem assim, cuidado para você não se envolver com os carinhas de hoje. Toma cuidado, porque senão você vai levar a maldição para o resto da sua vida. A pessoa vai, pastor é besta, pastor é arcaico. Vai ver na época dele. Para quem não sabia, eu já falei várias vezes isso, mas para quem não sabia, eu casei com 21 anos de idade e virgem. Tá? E a minha esposa também, graças a Deus. Mas isso foi há 31 anos atrás. Foi. Hoje, se você permanecer firme e virgem, Deus vai preparar alguém para você e você vai ter uma vida abençoada. Ponto. Não, pastor, mas eu gosto de ficar.
Porque hoje a mania é ficar. Mas você não é cristão, praticante da palavra? Ah, eu sou, mas nesse quesito aí eu gosto de ficar. Eu gosto de dar uns beijinhos e tal. Eu gosto de tal. Para corroborar um assunto bíblico, eu achei muito interessante, um irmãozinho semana passada trouxe um jornal aqui, entregou para o pastor Ailton, que veio, entregou para mim, e falou, pastor, dá uma lida nisso aí. Para corroborar isso, uma informação para vocês que gostam de, quem está assistindo, ouvindo, gosta de ficar, não tem compromisso, né? Faz sexo com um, sexo com o outro e tal. O importante é fazer sexo. Cientistas dos Estados Unidos descobriram no sangue de algumas mulheres a sequência do cromossomo Y. O intrigante é identificar como esses genes, que pertencem a homens e formam o DNA dos homens, foram parar nelas. O mais provável é que elas receberam quando tiveram um filho homem. Toda mulher grávida continua carregando as células vindas do feto na corrente sanguínea e nos órgãos para o restante da vida, mesmo depois de ter sofrido um aborto. Cientistas descobriram isso. Mas qual é a justificativa para o cromossomo masculino Y ter sido encontrado em mulheres que nunca tiveram filhos ou meninos e nem ficaram grávidas? A resposta veio por meio de uma pesquisa feita por imunologistas do Fred Hutchinson Cancer Center em Seattle, nos Estados Unidos. No estudo, eles escolheram amostras de 120 mulheres que nunca tiveram filhos e concluíram que 22% dessas mulheres tinham recebido genes masculinos, durante o sexo. Aí ele escreve no jornal, é isso mesmo. Além do envolvimento emocional, você tem grandes chances de herdar fisicamente o DNA de todos os parceiros com os quais você já dormiu um dia no seu sangue, por toda a sua vida. E o pior é que ele poderá ser transmitido aos seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Que coisa interessante. A Bíblia... E ele questiona aqui no final da reportagem, será que você quer carregar essa bagagem sexual para o resto da sua vida? É bem possível que você não queira carregar traços de ex-namorados, ficantes e desconhecidos com os quais você se relacionou ao longo da sua vida, não é mesmo? Por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, que quando Deus fez o homem e a mulher, ele disse, deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão. Quando pessoas fazem sexo, elas se tornam uma. O que tem dele passa para ela, o que tem dela passa para ele. Tanto em doenças sexualmente transmissíveis, como agora que foi descoberto através do DNA de algumas mulheres, o sangue delas que foram examinados. Por isso que o apóstolo Paulo, sábio, ele faz uma ressalva interessante para os solteiros. Está aqui em 1 Coríntios 7, 9. Caso, porém, está falando sobre casamento, sobre vida, né, dá uma lida na sua casa em 1 Coríntios 7, ele está falando sobre os jovens e tal, toma cuidado e tal. Ele falou, caso, porém, você não se domina, tipo assim, nossa, eu preciso fazer sexo, eu estou louco, que se casem. Por quê? Porque é melhor casar do que viver abrasado. Ok? É isso aí. Ah, pastor, mas é tão difícil casar hoje. Pois é. Por isso você tem que estudar, você tem que gastar tempo com estudo. Agora você entra na internet para estudar, você entra para a internet para ver o quê? Para ver o Facebook. As fotos, nossa, foi na praia. Caramba, o cara foi na praia e eu não fui. Que droga. Nossa, esse irmão viajou. Ele está viajando, eu estou aqui. Olha a roupa dessa aqui, acho que eu vou comprar uma dessa. E hoje, como eu já falei aqui alguns meses atrás, os caras a identificaram pela internet que quando você acessa, você visita um site procurando o pneu para o teu carro, no outro dia, quando você entra em outro site qualquer assim, do teu e-mail, vai aparecer uma mensagem, você está procurando um pneu? Tem pneu barato que você quer em tal lugar. Os caras já descobriram uma forma de fazer isso pela internet. Você entra num site de relacionamento, os caras já pegam, no outro dia aparece lá, ei, solteirão, quer uma solteirona? Busca em tal lugar. É assim que funciona hoje. Ou será que eu estou falando bobagem? O que Paulo diz? Meu filho,
Você não está aguentando mais? Casa. Dá um jeito de casar. Então eu vou casar. Não, calma aí, casa. Mas quem casa, quer casa. Tá? Não é aquele negócio de fazer um puxadinho lá no fundo do pai. Vou fazer um quartinho aqui, é só por um tempo. Tem gente que está 20 anos por um tempo. 20 anos ali, é só por um tempo. E a mãe fica defendendo a filha e briga com o cara, e quando é a sogra da filha, aí ela fica defendendo o filho, é melhor casar. Por isso que Deus falou, está bem claro na Bíblia: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se tornarão uma só carne. Ponto. Amém, irmãos? Eu sou cristão, eu pratico a palavra, o que eu faço? Eu vou me submeter a ela. Por quê? Porque, pastor, hoje em dia, as igrejas por aí falam que Deus é amor, e realmente Deus é amor. Agora, não confunda, nunca me esqueço uma expressão que meu pai usava comigo, que um dia, com 15, 16 anos, a gente estava conversando, eu, meu pai, meus irmãos, amigos dele, e eu fui, no meio da conversa, zoar com ele. Quando eu dei uma zoada com meu pai, ele olhou para mim e falou assim, não confunda amor com confiança. Não confunda. O que ele quis dizer? Você está confiando tanto, que você já está falando bobagem que você não devia falar. Eu amo você, mas fala esse negócio desse para mim, eu sento a mão na sua orelha. Você está muito confiante, cuidado. E tem gente que acha, não, Deus é amor, Deus aceita tudo. Hoje tem até igreja para LGBT aí. Tem igreja para tudo hoje, todos os tipos, todos os gostos. Igreja que o cara sapateia, gruda na parede, desce, volta, cai, levanta, grita e tal, canta 150 hinos, e depois o pastor dá a palavra e tal. Tem outra igreja que chega lá e tal. Tem igreja para todo tipo hoje. Por quê? Porque Deus é amor, porque Deus ama todo mundo e tal. Espera um pouquinho. Deus é amor, mas Jesus deixou bem claro que quem pratica aquilo que ele ensinou vai ter uma vida alicerçada na rocha. Quem não pratica, vai vir um vento e vai derrubar. Amém, irmãos? Quero ler um texto com vocês em Apocalipse 14. Estou chegando no fim. Pessoal da rádio que está ouvindo, se de repente cortar o som, é porque chegou no horário e Deus te abençoe. Vai para o comunidadelibre.net na internet e acaba de assistir, ver, ouvir lá, por favor. A gente tem um horário de 5 para o meio-dia terminar, ainda falta 5 minutos, mas se passar, Deus te abençoe que está ouvindo pela rádio aí, obrigado. Vem no culto das 6, está com a gente aqui adorando ao Senhor. Vamos lá. Apocalipse 14, versículo 6. Diz o seguinte: então vi outro anjo, João teve essa visão, ele disse, então vi outro anjo que voava pelo céu, tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. 7 de Apocalipse 14, ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. 8, um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, não essa da televisão, se bem que é bem parecido com essa da televisão, mas caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. E é o que a novela ensina, traia um, engane outro, case com outro, larga do outro, viva o outro, que você vai ser feliz. É isso que a novela Babilônia ensina. Aliás, não é só a Babilônia, todas as novelas que passaram pela televisão, se você ver, esse é o assunto principal. Só muda os personagens, os nomes, o assunto principal é esse. E aí tem uns bestas, tem uns irmãos que ficam assistindo novela e acompanhando. Enfim, vamos lá. 9, um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão. 10, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. 11, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre.
Pastor, eu acho que isso aqui é figura de linguagem, não é bem isso, né? Bom, é o que está escrito na Bíblia. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem não recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. 12, Jesus falou para João e ele escreveu: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. 13, então ouviu uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguiram. Só até aí, ponto. Onde estão os cristãos praticantes da palavra? Aquele cara que ele, como eu, no passado, ouvi muita gozação, dizendo o seguinte: ô Bíblia, ô crente. Quando a gente começou a igreja em 96, uns caras que saíram da igreja ligaram em casa para ameaçar o meu irmão, a mim, e ficou gravado na secretária eletrônica que a gente tinha. Ele ligou assim: ô crente. Ainda bem que reconheceu como crente, né? Podia ter falado ô besta, ô burro, mas falou: ô crente, eu vou te pegar, viu, crente? E a igreja vai fazer 20 anos ano que vem e não me pegaram. Porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Gente que não gostava da igreja, gente que morava perto, gente que odiava a igreja está aí. Por quê? Porque quando me chamavam de Bíblia, de crente, de bobão, crentão, beleza, sou mesmo. Você é virgem ainda? Falavam para mim. Sou. Caramba, cara, mas você é besta, né? Tanta mulher no mundo. Pois é, mas eu sou virgem. Porque a palavra de Deus me ensina que o sexo depois do casamento é abençoado, antes é maldição. E agora, com esse estudo dos cientistas dos Estados Unidos, ficou comprovado. Por que você acha que tem muita mulher sofrendo hoje aí? Dorme com um, dorme com outro, dorme com outro, está tudo com o DNA do cara no corpo. E aí depois da casa faz filho, e os filhos nascem tudo. Mas meu filho não era para ser assim, lógico que não era para ser assim, mas você dormiu com 600, veio um pouquinho de cada um. Amém? Estão entendendo? Tem muita gente hoje, meu irmão, que está deixando de praticar a Bíblia, praticar a palavra. Eu quero repetir aqui um texto que usei semana passada para a gente encerrar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Ele escreveu: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aquilo que Jesus ensinou para aqueles caras, para aquela grande multidão, que quando chegou na hora H, sumiu. 22 ele diz: sejam praticantes da palavra, ou sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. 25 de Tiago 1, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Por isso, nesses estudos deste mês, chega hoje pensando o seguinte: se eu praticar a palavra, eu vou ser bênção, porque eu sei que Ele já me abençoou, porque eu sei que Ele está comigo, porque eu sei que Ele já me deu a vida dEle, porque eu sei que a vida dEle agora habita em mim, então eu vou praticar a palavra dEle. Sou praticante. Pratico de que forma? Eu oro, eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, eu jejuo, eu vou ao culto. Pastor, mas eu preciso ir no culto. Quem que inventou o culto? Jesus. Quem que inventou a igreja? Jesus. Ah, mas hoje tem tanta igreja, tem tanta coisa por aí. Bom, as pessoas desvirtuaram.
Inventaram um carro para o cara andar de longas distâncias. Só que tem gente que pega o carro hoje e se mata. Mata outros. Quem inventou é o culpado? Não. Jesus inventou a igreja, estabeleceu a igreja. Agora tem gente que desvirtua a igreja. O que ele pode fazer? Agora, quando você procura a palavra, você encontra em várias igrejas hoje, você encontra a palavra sendo pregada, sendo ensinada, como aqui na nossa comunidade. Então, eu preciso ir para o culto? Sim, você precisa ir no culto. Pastor, mas eu tenho que praticar mais o quê? Meu irmão, pratique a bênção do Senhor na vida das pessoas, seja generoso, seja um ofertante, seja um participante, os dons e talentos que Deus te deu, põe na obra, faça a obra de Deus, abençoe pessoas. Mas aí tem gente que vai usar e abusar de mim, e daí faz para Deus, porque é Ele que vai te recompensar. Seja cristão. Mas eu vou me guardar no meio de gente, eu tenho vários amigos e amigas que já estão por aí, transando, fazendo de tudo, e eu vou ter que me guardar. Você que sabe, meu filho, é melhor você entrar virgem no céu do que você entrar no inferno. É simples você pensar. Mas Deus tem misericórdia, Deus é amor, sim. É que as pessoas pensam que só vão morrer quando velhas. O cantor que morreu essa semana, que eu nunca tinha ouvido falar, também achava que ele ia morrer velho. Ganhava 500 pau por show. Fez um show, 500 pau. Pegou a namorada, botou no banco traseiro, o motorista toca para casa, vamos descansar que amanhã já tem mais um show para ganhar mais 500 pau. Aí no meio do caminho acontece um acidente e os caras morrem. Pelo menos o casal morreu. Aquela história que Jesus falou: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você preparou? Vai ficar tudo aí. Aí vem o pai e fala: Deus existe. É lógico que existe. Deus tanto existe que ele inventou o homem, e o homem inventou o carro e inventou o cinto de segurança. Agora, se o cara não quer usar, vai fazer o quê? É simples. O problema é que hoje, meus irmãos, eu coloco esse texto aqui de João 3,5 só para você lembrar. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Enfim, tinha muitas outras coisas para falar, não tenho mais tempo, preciso encerrar. Mas uma coisa eu quero ressaltar aqui. Onde estão os cristãos praticantes, que praticam aquilo que Jesus ensinou? Será que ele pode encontrar aqui hoje gente assim? Vamos ficar em pé, então vamos orar por isso. Estamos vivendo mesmo a proposta de Jesus para nós? Pergunta que a gente tem que se fazer aqui hoje, pergunta que não quer calar. Estão conseguindo ver Jesus em nós? Ontem aqui na oração que teve, num dos momentos que eu estava orando, eu disse: Senhor, será que as pessoas estão conseguindo te enxergar em mim? Porque eu faço essa pergunta para mim também. Será que as pessoas, quando olham para mim, enxergam o Senhor? Nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nos meus gestos. Eles conseguem te enxergar, Jesus? Foi a pergunta que eu fiz na oração ontem aqui. Porque se as pessoas não enxergar Jesus em mim, se a palavra não fizer efeito na minha vida, então não serve para nada. Como eu disse domingo passado, se a palavra não incomodar mais a mim, é porque a minha mente já está cauterizada e eu já estou acostumado. E não é para a gente acostumar com o pecado, acostumar a politicamente correto, né? Hoje em dia você tem que, não pode, porque você não pode falar e tal, você não pode nem ir contra, porque já viu, tá? Uma minoria de 199 milhões, ou de 200 milhões de brasileiros, 199 não são gays nem lésbicas, mas 1 milhão que são, quer mandar na vida de 199 milhões. Isso é um absurdo. Mas como as pessoas estão aí, é politicamente correto, não posso falar. Então, não é que você não pode falar. A gente não vai apedrejar, matar. Não, a gente vai aconselhar. Agora, se ele não quiser receber o conselho, como Paulo falou de outros casos na época do passado, afaste-se dele. É simples. Eu não vou ficar compactuando. A gente ama as pessoas, nós somos humanos, precisamos da graça de Deus, mas eu não vou ficar compactuando com o cara. O cara quer viver a vida que ele quer levar, ele viva.
Só que depois não reclama. Agora, eu sou cristão praticante, eu vou praticar a palavra, não vou ser ignorante, não vou bater em ninguém, pegar a Bíblia, socar a orelha de alguém, não vou fazer nada disso. Não vou carregar bomba no peito, é Jesus, pá, explodir. Agora vou para o céu, tem 150 virgens me esperando, isso não existe. Só não há lá que tem. Se eu fizer isso, explodir, é direto para o inferno. E o diabo ainda aplaudindo, besta, veio mesmo. Não, o que eu vou fazer? Eu vou praticar a palavra. Mas está difícil hoje praticar a palavra, pastor, só tem picareta, embrulhão, pecador, só tem gente, tudo quanto é tipo hoje. Meu Deus do céu. Mas ainda assim eu vou continuar firme servindo o meu Deus. Porque eu sou discípulo, eu não estou na multidão que acompanha Jesus. Eu sou discípulo, eu sigo, eu pratico a sua palavra. Pergunto de novo, Deus pode encontrar cristão praticante aqui hoje? Feche os teus olhos então.